podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. A entrada na nossa vida de um novo bebê é uma pessoa pequenina e totalmente dependente de nós. É mesmo uma mudança radical em tudo. Há tantas coisas para aprender. Olá, eu sou a Graça Rosendo. Bem-vindos ao podcast Hospital da Luz. Bebê caminho. O recém-nascido exige cuidados especiais a todos os níveis e concentra totalmente a nossa atenção, sobretudo nos primeiros tempos de vida. É preciso pensar em tudo, é preciso estar preparado e é essencial para isso saber que há conselhos essenciais que devem ser seguidos. A higiene de um bebê recém-nascido é uma das tais coisas que exige mesmo alguns cuidados especiais. O banho, a hidratação da pele, a roupa delicada, há todo um mundo de coisas novas que é preciso conhecer e de que estamos sempre a ouvir falar durante a gravidez. Por onde é que normalmente começa quando tem de falar destes cuidados com os futuros pais e mães que seguem na sua consulta? É uma das principais dúvidas. As questões da pele e dos cuidados e dos produtos. Muito bem. Bom, Alexandra Pinto, pediatra, neonatologista do Hospital da Luz Guimarães, está de volta ao podcast Hospital da Luz e desta vez para falar dos cuidados com a pele do bebê no seu princípio de vida. Obrigada por ter aceitado novamente este convite. Nós adorámos tê-la cá outra vez. Obrigada. Bem-vinda, portanto era obrigatório voltar. Alexandra, diga-me então, por que razão é que a pele do bebê exige cuidados especiais? É uma pele assim tão especial? É uma pele especial. Nós devemos pensar que os recém-nascidos estão 9 meses num ambiente aquoso, em água, protegidos. E que depois vêm para um meio hostil, um meio poluído, um meio seco e, portanto, todas as alterações da pele são mesmo dessa adaptação ao ambiente extrauterino. E a pele do recém-nascido é uma pele muito vascularizada, muito frágil, daí que é preciso ter alguns cuidados especiais, habitualmente em recém-nascidos saudáveis e de termo não são assim tantas, mas dadas essas peculiaridades o bebê não é de evitar cuidados muito irritantes, muito abrasivos, com muito perfume. São obrigatórios logo os cremes e as loções e os óleos e aquelas coisas Não. que nos oferecem. Exato. O pack da maternidade habitualmente já vem com o shampoo, com o gel de banho, com só falta quase o esfoliante e a máscara da cara, mas isso não é nada necessário. O bebê nos primeiros meses precisa só da água. Chega. Se necessário, um óleo que funciona como lavante e como hidratante e muita pouca quantidade de um sabão o mais neutro possível, ou um gel lavante que não desidrata a pele. Não há necessidade de shampoo nem de colocar creme numa pele que não é muito descamativa. Claro que há bebês que podem ter umas zonas mais descamativas, habitualmente até costuma ser nos membros, nos pezinhos, nas mãos, e que muitas das vezes pode ficar tão seca que cria fissuras e criar ferida. Aí sim pode-se hidratar, mas por norma a pele de um recém-nascido, até por volta de um mês, não há necessidade de muitos cuidados muito específicos. Tenho ideia não, e tenho essa experiência, porque também já fui mãe. Os bebés... há sempre uma manchinha a aparecer, enfim, na pele, às vezes, enfim, aquelas ao pé do rabinho por causa das fraldas, etc. Naturalmente é fácil nós percebermos porque é que aparecem, mas por baixo do queixo, enfim, baixo dos braços, o que é que são estas manchas e manchinhas e o que é que nos deve preocupar, ou melhor, devemos mesmo preocupar-nos com isso ou acaba por passar? Devemos tratar? O que é para fazer? A maior parte das vezes são situações benignas e acabam por resolver. São mesmo situações habituais nos recém-nascidos. Habitualmente, logo nos primeiros dias, costuma surgir, em alguns bebês muito, muito exuberante, que é o eritema tóxico, é uma reação da pele, que tóxico não é de nada, é perfeitamente benigno, mas muitas vezes é tão exuberante que acaba por ser um eritema muito, muito vermelho, com borbulhinhas. Com borbulhas, que habitualmente até pode ser bastante disperso no corpo e na cara, que muitas vezes é assustador, mas basicamente é a pele adaptar-se. Há bebês que reagem mais, há bebês que reagem menos, mas habitualmente passa na primeira, segunda semana de vida. Se persistir, tipo um fenómeno parecido com o das cólicas, que é a adaptação do... Exato, a adaptação da
da pele Que giro. ao meio ambiente e habitualmente resolve. Não é necessário nada, não é um problema de pele. Basicamente é uma adaptação, uma adaptação da pele. Depois, os bebês logo ao nascimento podem ter essas manchas e manchinhas que muitas vezes preocupam os pais, mas são habitualmente manchas que são mesmo dos recém-nascidos, como alguns angiomas, que são manchas avermelhadas, habitualmente planas, que depois podem evoluir para ficar mais rugosas, que os antigos chamavam dos beijinhos ou dos flores, que habitualmente é sim, na sim, nuca ou na zona das pálpebras, muitas das vezes da fronte, e Isso acabam por desaparece? resolver. Habitualmente, mais próximo, habitualmente perto de um ano de vida, há bebês que pode resolver antes. E depois uma mancha azulada que também muitas vezes gera muita dúvida, que é a mancha mongólica, que habitualmente o local mais habitual é na região sagrada, junto da parte das nádegas, mas pode estar no ombro, pode estar no meio das costas, e é uma mancha azulada que acaba por desaparecer também, perfeitamente benigna. E que é o quê? Não é, acabam por ser ali uma deposição mais de pigmentos azulados que dá aquela coloração à pele. E que tem a Mas ver com a vida perfeitamente. intrauterina do bebê? Não, acaba por ser uma manifestação ali da pele, não é nada patológico, e muitas vezes parece muito exuberante, até muitas vezes parece ali uma nódoa negra, por assim dizer, ou que fica ali muito, muito marcada. Mas imagino que deve assustar os pais. E deve assustar, mas é como as outras, tem uma coloração diferente, mas é benigna e acaba por resolver. Pode desaparecer com 1 ano, 2 anos de idade, e é perfeitamente benigna. E acabam por ser mais aquelas alteraçõezinhas na pele que os recém-nascidos têm. Depois a ver se tem o chamado a crosta láctea, Sim. chamado sim. casquel, que Sim. muitas vezes é muito exuberante, que são mesmo cascas amareladas, Sim, e muitas sim. das vezes difícil de resolver, uma dermatite seborreica bastante acentuada, que se os pais não conseguirem controlar, a maior parte das vezes é uma questão estética, mas a verdade é que nós gostamos que os bebês tenham a pele limpinha e a cabecinha também limpinha, e há mesmo os produtos que devem ser indicados se houver necessidade e que devem ser orientados Mas para os pais isso deve comprarem. ser limpo ou não? Pode ser limpo, muitas vezes é exuberante, aquilo sobretudo é uma questão mais estética, mas pode fazer parte dos cuidados mesmo para ser resolvida gradualmente. Naqueles bebês que é muito pouca e não é uma coisa muito ligeira, muitas das vezes colocar um tipo de óleo que permita que tornar mais emoliente e mesmo depois limpar com a escovinha Portanto, do não banho. enfiar o bebê no banho e esfregar. Não há essa necessidade. Não há essa necessidade. Há bebês que nascem com ictrícia. Então, isto quer dizer o quê? Há bebê que nascem com ictrícia, e uma ictrícia precoce não é o desejável e habitualmente traduz uma situação patológica. A ictrícia fisiológica surge um bocadinho mais tarde e pode perdurar até 1 mês e muitas vezes até 10, 12 semanas, especialmente os bebês que fazem leite materno exclusivo. Mas Tem que explicar-nos a diferença. a diferença, uma ictrícia precoce habitualmente tem mais a ver com situações de incompatibilidade entre o sangue da mãe e do bebê ou situações patológicas do próprio recém-nascido. Mas isso é logo ao nascimento. Ictrícia precoce é logo ao nascimento. Logo ao nascimento. Uma ictrícia habitualmente surge por volta do 2º, 3º, 4º dia de vida. Isto porquê? Porque os bebês vêm de um ambiente que há muito pouco oxigênio e vêm com muita hemoglobina, que depois cá fora não é necessária porque se adaptam à vida cá fora, e essa hemoglobina é destruída. E a destruição da hemoglobina leva a que se liberte um pigmento que causa essa coloração da pele, que depois é eliminado. Depois depende do padrão de eliminação, se é mais rápido, se é menos rápido, da quantidade produzida. Tem algum risco para o bebê essa ictrícia? Pode ter um risco. Uma ictrícia implica que, Portanto, já não estamos a falar da precoce. já não estamos a falar da precoce, que também acaba por ser fisiológica, porque é de uma imaturidade também da parte hepática dos recém-nascidos e também dessa situação, dessa adaptação, mas pode necessitar de coadjuvantes para ser resolvida mais rapidamente, que é o que nós chamamos de fototerapia, que não é mais do que incidir aquele bebê que fica sobre um tipo de luz, que
permite que esse pigmento seja eliminado pela urina. E, portanto, basicamente nós colocamos esse bebê sobre essa luz em situações normais, numa icterícia sem gravidade. Claro que há outras situações que os bebês têm que ficar internados num serviço de neonatologia. Estou a falar de uma icterícia que pode ficar junto da mãe e tratar no berçário, enquanto que a mãe ainda está internada na maternidade. E a maior parte das vezes acaba por resolver. Rapidamente. Depende dos bebês, também depois depende do tempo que ficam, porque depois é difícil que o bebê tenha que ficar despido para receber essa luz, e a maior parte das vezes é difícil porque está a amamentar ou chora, e há ali uma gestão difícil do que é tê-lo a fazer o tratamento e de estar com ele a prestar os cuidados. Mas a maior parte das vezes resolve e os bebês vão para casa. E depois é importante nós dizermos aos pais quais são os sinais de alarme dessa icterícia. Uma icterícia em que as fezes têm uma coloração branca, em que a urina é da cor do vinho do Porto. É uma icterícia muito persistente. Habitualmente a icterícia costuma ir até perto da raiz das coxas. É uma icterícia que atinge o bebê da cabeça aos pés. É sempre algum motivo de preocupação. Sim, procurarem uma urgência ou uma consulta. A deposição do pigmento da bilirruína no cérebro pode traduzir algumas situações complicadas, que felizmente são cada vez mais raras, porque além dessa monitorização na altura da alta, há essa primeira consulta e há depois esse seguimento do recém-nascido. Independentemente se é verão ou inverno, mas enfim, no verão especialmente, o bebê nós temos sempre a sensação que o bebê recém-nascido tem frio, não é? Tem a pele, não aquece muito facilmente, ou aquece. Ou seja, isto tudo para dizer, deve estar bastante tapado o bebê, e a proteção do seu corpo e da sua pele também depende de ele estar tapado, da sua pele estar coberta, com roupa como deve ser. As alterações cutâneas vão ser um bocadinho independentes da sazonalidade, não é? São mesmo alterações do bebê e que não são as alterações externas que poderão tanto condicioná-las. Nós sabemos que os bebês devem contactar especialmente com roupa de algodão, que é os interiores, evitar sintéticos, evitar colchas e aqueles edredons polares que são muito quentinhos no inverno, mas que não são propriamente os mais indicados. Os bebês têm sempre as extremidades mais frias, é deles, é fisiológico, acaba por ser mesmo possam estar muito quentes e tão aquecidos, habitualmente as mãos e os pés estão mais frios, que é aquilo que sempre que assusta os pais, porque têm sempre as mãozinhas e os pés. Mas a verdade é que se o bebê estiver confortável e tiver... Onde é que nós tentamos perceber se o bebê está quente? Nas costas, nós colocamos a nossa mão. Se o bebê tiver as costas quentes e o nariz quente, provavelmente ele vai estar com a temperatura. Na dúvida, a temperatura de um bebê vai entre os 36,5 e 37 axilares. Se os pais quiserem ter muita certeza se o bebê está pouco vestido ou muito vestido, se quiserem ser muito fidedignos, podemos medir a temperatura, que não há necessidade. Muitas vezes o bebê acaba por manifestar. Um bebê sobreaquecido é um bebê que começa a ficar irritado, é um bebê que não está confortável. E muitas das vezes basta tirar uma peça de roupa para ele ficar mais confortável. Os banhos, eu acho que nós já tínhamos falado nisto, pelo menos este tema já passou aqui no nosso podcast, mas eu volto a ele porque imagino que os pais tenham sempre dúvidas sobre isto. O primeiro banho do bebê deve acontecer quando? O que é que o banho faz à pele do bebê? Se é mesmo obrigatório dar-lhe banho logo no princípio? Como é que é? O primeiro banho habitualmente costuma ser na maternidade, até para os pais aprenderem qual é a posição em que se coloca o bebê, qual é a temperatura da água, o material que devem ter disponível. Habitualmente é na maternidade. A maior parte dos pais assim opta, mas se não for assim também é aceitável. O bebê não tem necessariamente de tomar banho logo nos primeiros dias, e mesmo em casa não tem que ser um banho diário. Vai depender também do bebê, se é um bebê que fica muito irritado com o banho ou se é um bebê que fica muito relaxado. É importante hidratar a pele? É com a água do banho que se hidrata a pele do bebê? No primeiro mês, sim, é suficiente a água ou muita pouca quantidade ou de um gel lavante ou de um óleo lavante que acaba por lavar e hidratar. E é importante os pais, só algumas noções, que não é necessário muita água. A quantidade de água para um bebê tomar banho basta, é quase o nosso palmo da mão. Não é necessário colocar muita água nas banheiras, que eles acabam
onde eles acabam por tomar, e colocamos sempre a água fria primeiro e depois a água quente, para não evitar acidentes. Nós não Ok. temperamos a água com o quente e não com o frio, não ao contrário, porque pode haver algum acidente e pelo menos assim evitamos que eles aconteçam. De manhã à noite é quando Acho que fizer mais sentido para o bebê, para... o banho, tal como a refeição, depois, quando eles crescem, aumenta a partilha da família. E os pais, habitualmente, gostam muito de dar o banho ao pai ou à mãe, aos dois juntos. Ou espera-se que o pai chegue do trabalho, que habitualmente também está na licença de maternidade. E é, sobretudo, um momento de alegria. E é isso que pretende ser. E muitas vezes pode-se adaptar um bocadinho ao horário, que chega o pai do trabalho, para ser ele a dar o banho ou para ser um momento partilhado. Portanto, é como os pais a gerirem depois a sua vida familiar. Para o bebê é um bocadinho, numa primeira fase é um bocadinho indiferente, são que depois é importante quando o bebê começa a ter rotinas, não estamos a falar do bebê logo no primeiro mês, as rotinas são muito importantes no bebê. A hora do sono, a hora do banho, a hora da alimentação, porque o bebê deve associar o banho, ok, final do dia, vou ao meu banho, é hora de dormir, Ok. final do dia. As fezes variam naqueles primeiros dias, não é? E os bebés facilmente ficam com aquilo a que se diz vulgarmente, não sei se é uma coisa correta dizer, com o rabinho assado. Isto acontece também, é possível acontecer também no princípio, nestes primeiros dias? É para tratar? É para fazer o quê? Sim, o rabinho assado, o que nós chamamos uma dermatite, habitualmente das fraldas, é uma situação bastante comum nos recém-nascidos. Um bebê que não tem nenhum tipo de eritema e que tem a pele íntegra, não há necessidade de colocar qualquer tipo de creme, nem creme barreira, nem creme hidratante, nem nada que trate, porque a pele está íntegra. Basta muitas das vezes limpar. Nós recomendamos cada vez mais o uso de compressas não tecido com água em casa. Não há necessidade de toalhetes, exceto quando os bebês ou vão à consulta ou têm que ir passear ou saem de casa. Em casa pode ser perfeitamente feita assim a muda da fralda e os cuidados de higiene, com compressas e com água, limpar e colocar a fralda. Quando a pele começa a mostrar algum grau de eritema, de alguma fricção, uma pasta de água acaba muitas vezes por resolver. Quando já há perda de alguma integridade cutânea, que já mesmo começa a ficar já muito friável, com feridas, um creme ou uma pasta com óxido de zinco acaba por ser, um creme regenerador acaba por ser suficiente para tratar. Claro que depois o padrão das fezes vai mudando e depois muda-se se é um bebê que é feito com aleitamento materno exclusivo, em que habitualmente as fezes são em muito abundante quantidade, mais amareladas, grumosas, ou de um bebê que tem um padrão de fezes com uma forma infantil, que muitas vezes não é um padrão tão diário ou que será em menor quantidade ao longo do dia. Portanto, depois vai variar um bocadinho, mas por norma, um bebê com um recém-nascido, logo ao início, basta ou um creme muda fraldas, não há necessidade de muitos mais cuidados para aquela zona. Depois não falo de algumas alterações que são um bocadinho que precisam de mais tratamento, como as candidíases, mas depois isso acaba por ser orientado mais por o tipo de terapêuticas que são necessárias para tratar, mas depois habitualmente são orientadas ou pelos pediatras ou pelo médico assistente, nos cuidados primários que vê o Quando se recém-nascido. pesquisa cuidados com a pele dos bebés, a primeira coisa que aparece é o eczema atópico. A dermatite atópica, é assim que se chama. Isto é uma coisa assim tão importante e tão frequente que justifique estar no top das pesquisas do Google destas coisas. Não é pela sua gravidade, mas sobretudo porque há uma preocupação grande dos pais, porque muitas das vezes nós vemos bebês e a dermatite atópica ou eczema atópica acaba por se desenvolver um bocadinho mais, não é? É raro um bebê com o primeiro mês nos apresentar com aquelas placas de eczema, mas muitas vezes é tão exuberante que é desconfortável para os bebês, porque lhes causa muito prurido, eles têm desconforto, porque têm que estar sempre ou a roçar o corpo e não dormem tão bem porque lhes causa desconforto. E muitas das vezes podem até ganhar um tipo de ferida e depois são localizadas em zonas que são um bocadinho desconfortáveis e é importante, e eczemas atópicos exuberantes é preciso procurar sempre os cuidados ou de um pediatra que realmente consiga Seja mais especialista nessa área. ou mesmo uma dermatite que se consegue resolver com cuidados de primeira linha, digamos assim, acabam por ser produtos dermatológicos, de dermatologia pediátrica mais orientados para isso, ótimo. Se é um eczema que nós não temos capacidade para tratar só com essa primeira linha, acho que
devemos referenciar para quem é mais habilitado que nós e mais capacitado, que dispõe de outro tipo de medicação que pode ser indicada para tratar aquele eczema atópico. A relação entre a alimentação do bebê nesta fase muito inicial e a pele, vê-se alguma coisa? Ou é uma pergunta absurda? Numa primeira fase não há assim uma tradução tão linear na relação à pele do recém-nascido. Tanto que naqueles bebês que são alimentados pelo leite materno, tudo aquilo que a mãe come e bebe e experiencia acaba por passar pelo leite materno para o recém-nascido. Neles acaba por se traduzir, tem mais uma tradução de expressão na parte gastrointestinal do que cutânea. Nós sabemos que há algum tipo de alergias às proteínas do leite de vaca, ou ali há algumas intolerâncias, podem ser algumas substâncias. Não se traduzem tanto por alterações cutâneas, mas mais padrão gastrointestinal e cólicas. E talvez mais tarde, não? Talvez mais tarde. Okay. Eventualmente, ou alguns alimentos que depois da introdução alimentar, mas por norma não podemos dizer que há uma relação linear com aquilo que a mãe come ou ingere na alimentação materna, ou com uma fórmula que agora nós tentamos que seja. As fórmulas infantis dava para um tema e não queria entrar muito por aí. Não vamos. Mas acabamos por tentar adequar um bocadinho a forma ao recém-nascido, às necessidades que ele acaba mais por ter. E outra pergunta que se calhar é absurda, mas a relação entre a roupa do bebê e a pele e a sua pele. Há manifestações, sei lá, os pais inventam têm sempre muitas ideias sobre tudo o que pode estar a acontecer com o seu bebê. E imaginar, por exemplo, uma alergia cutânea. Mas as alergias, sim, não é descabido. Estamos sempre a pensar nesta fase muito inicial da vida dos nossos bebês. E pode ser, não é? Mesmo os detergentes da roupa e os amaciadores são indicados para recém-nascidos, devem ser, porque são fragrâncias mais suaves ou quase sem cheiro, que é o ideal, e mesmo a roupa deve sempre ser privilegiado o algodão, que acaba por ser uma substância que acaba por ser menos irritativa, não usar tanto roupas com muito acrílicos, com lãs, sobretudo nos bebês que têm eczemas atópicos, aqueles colãs das meninas, e mesmo camisolas de lã. Deve-se privilegiar mais alguns tipos de tecido, nós sabemos que são mais agradáveis e não são tão alergénios para a pele. E misturar a roupa do bebê quando se lava também. Isso idealmente não devia acontecer. E ter esse cuidado de preparar a roupa do bebê ou as trouxinhas para a maternidade, lavar à parte, usar um detergente adequado, um maciador e cortar as etiquetas. Muitas vezes esquece, mas isso é a coisa mais fácil de resolver. Tudo isto é possível ser partilhado nas consultas aqui no Hospital da Luz Guimarães, nas consultas quer de preparação e pré-natais, como nas primeiras consultas, provavelmente com um pediatra, alguém da ginecologia, da neonatologia, como a Alexandra. É assim? Portanto, nós temos no Hospital da Luz Guimarães resposta para as dúvidas que futuros e recém-pais Eu penso que temos mais resposta. Temos um corpo clínico cada vez mais diferenciado e neonatologistas que fazem disso a sua prática diária. E nós sabemos por experiência que a primeira consulta de um recém-nascido, a temática é muito, ou as dúvidas acabam de ser muito por aí. Claro, depois, à medida que eles vão, que se vai desenvolvendo, e nas consultas subsequentes há questões que ficam um bocadinho resolvidas, outras que se mantêm, e é nessa consulta que nós vamos tentando perceber o que é que ainda preocupa os pais, o que está resolvido, o que está agravado, o que se pode melhorar. Isto é um contínuo, é um caminho em parceria e em continuidade. Os primeiros meses da vida de um recém-nascido são, lá está, um desafio para todos os pais e mães, mesmo quando não é o primeiro filho, porque não há nenhum filho igual ao outro. Cada bebê é diferente e para cada um há uma aprendizagem nova a fazer, até nas coisas mais simples do dia-a-dia. Alexandra, mais uma vez, só lhe posso agradecer. Obrigada por ter estado hoje connosco neste podcast Hospital da Luz, partilhando a sua experiência, o seu conhecimento, enfim, toda a ajuda que dá, com certeza, a muitos pais e mães, sobretudo os de primeira viagem, que são quem deve ter mais dúvidas, como eu tive também.
Os especialistas do Hospital da Luz estão em todos os episódios do Bebé a Caminho na sua plataforma preferida e no YouTube também. Subscreva e partilhe o podcast do Hospital da Luz. Até breve. Muito obrigada. Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem.